Quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos continuar, então, agora em português, no capítulo 39, que está na página 212, ok? Esse capítulo vai falar um pouquinho sobre a acentuação das palavras que são classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós vamos relembrar, pois nós já vimos essa classificação, tá? Nós temos inúmeras classificações das palavras. Nós temos substantivos, artigos, pronomes, numerais, entre outros. E nós temos também a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, né? Então, olha lá onde está grifado. Oxítona é a palavra em que a última sílaba é a mais forte. Exemplos: sofá, vovô, jacaré, Amapá. Se alguém tiver alguma dúvida ainda em encontrar a sílaba tônica na palavra, chama a palavrinha, tá? Vamos supor sofá. Sofá! Aquela sílaba tônica que eu estou falando mais compridinha vai ser a tônica. Aquela sílaba que eu estou falando mais compridinha vai ser a tônica, tá? Vovô! Então, o último vô. Jacaré, uré, Amapá, upá. Só que também tem uma facilidade para nós encontrarmos a sílaba tônica quando as palavras forem acentuadas. Como essas mesmo que tem os exemplos, todas são acentuadas. Então, é fácil, né? É só a gente ir pelo acento. Se não tiver o acento, nós chamamos a palavra para encontrar a sílaba tônica, tá? Aquela que eu falar mais compridinha vai ser a sílaba tônica da palavra. Então, lembrando, oxítona é a última sílaba tônica. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica, penúltima sílaba forte. Ali deu exemplos de sopa, lápis, álbum. Sopa que não tem acento, mas vamos chamar ela sopa. Tá vendo que eu incompridei um pouquinho a sílaba so? Então, é essa daí a tônica, essa é a sílaba forte da palavra. E proparoxítono é quando a antepenúltima sílaba é tônica, certo? E aí ela também recebe um acento. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma regrinha para proparoxítona, tá? Aí eu tenho como exemplo matemática, dúvida e último. Então, lembrando, oxítona, última sílaba tônica, paroxítona, penúltima sílaba tônica e proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Tem algumas exceções de palavras que não têm sílaba tônica, né? Quando ela for monossílaba, tá? E aí, porque no caso da palavra no, que nós temos ali na frase, no, ela não tem uma sílaba tônica, porque ela é monossílaba, certo? Agora, olha o que está grifado. O fato de uma palavra apresentar sílaba tônica não nos obriga a colocar nela o acento agudo ou circunflexo. Então, não é obrigado. Mesmo que ela tenha sílaba tônica, a palavra tenha sílaba tônica, nós não somos obrigados a colocar acento. Tem palavras que não têm acento, tá? Olha lá onde está escrito de novo em grifado, por favor. Se uma paroxítona terminar em R, ela é acentuada, como caráter. Se uma oxítona terminar em A, ela também deve ser acentuada como pará. Aqui nós temos duas regrinhas, tá? E lá embaixo, eu grifei também, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, é uma regra. Então, todas as palavras que são proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba tônica, elas são acentuadas. Simples, não é mesmo? Como existem relativamente poucas palavras proparoxítonas na língua portuguesa, todas elas levam acento. Afinal, o trabalho não é tão grande assim, você concorda? Há poucas proparoxítonas para nos atentarmos à acentuação. Outro exemplo de proparoxítona é a palavra eólica. Ela pode soar um pouco estranha, mas seu significado é fácil, nós já aprendemos, né? Aquilo que diz respeito ao vento. Como vimos no capítulo anterior, é possível gerar energia a partir do vento. A esse tipo de energia mencionamos que se dá o nome de eólica. A Escócia, por exemplo, é um país que se vale disso. O texto que você lerá a seguir trata desse assunto. Escócia bate recorde com geração de energia eólica. A Escócia está dando exemplo de como produzir energia sustentável. A energia que o país gerou entre os meses de janeiro e junho deste ano equivale a 118% da eletricidade do país todo. Segundo informações da ONG WWF Scotland,
A produção desse tipo de energia subiu 25% em relação ao mesmo período de 2015. Somente em junho, mais de 1 milhão de megawatts de eletricidade foram gerados por energia eólica adquirida pelo vento, e desde janeiro foram gerados mais de 6,6 milhões de megawatts, o suficiente para abastecer por 6 dias 3 milhões de casas da Escócia. O investimento em energia renovável passou a ser prioridade na Escócia após a aprovação da Lei de Mudanças Climáticas em 2009. Um ano depois, 24% da energia utilizada pelos escoceses já era renovável, e em 2012 esse número subiu para 40%. A expectativa é de que até 2020 toda a energia consumida no país seja proveniente de fontes renováveis. Para isso, o país está investindo em tecnologia e criando políticas sólidas para alcançar a totalidade da eficiência energética. A Escócia é uma das 4 nações que integram o Reino Unido, ao lado da Inglaterra, Irlanda do Norte e do País de Gales. Sua capital é Edimburgo e a população tem origem basicamente em 2 grupos, o antigo povo celta e os anglo-saxões. Há também cidadãos de origem irlandesa, lituana, italiana, polonesa, judaica e sul-asiática. Então, ali na Escócia, é fácil também de ter energia eólica porque é um país onde tem bastante vento, diferente do nosso aqui, né, o Brasil. Mesmo que nós tivéssemos muitas usinas eólicas, nós não temos muito vento para produzir bastante energia. Ali eles têm é favorável a eles o vento porque ali venta bastante. Agora nós vamos para os exercícios lá na página 215. De acordo com o texto, Escócia bate recorde em geração de energia eólica. Qual é a capital da Escócia? Foi mencionada ali no texto. Edimburgo, isso mesmo, tá? Número 2. Os países que compõem o Reino Unido são... Vocês vão voltar ali no texto e vão ver quais os países, tá na página anterior, que compõem o Reino Unido ali junto com a Escócia, tá? 3. Em que ano a energia renovável produzida na Escócia correspondia a 24% da energia utilizada pelos escoceses? Então, como foi dito ali no texto, foi no ano de 2010, um ano depois da aprovação da Lei Mudanças Climáticas. Exercício 4. Retire do texto 3 palavras oxítonas e 3 palavras paroxítonas. Organize-as no quadro a seguir. Vocês vão voltar no texto e retirar 3 palavras oxítonas, que a sílaba tônica é a última, e 3 palavras paroxítonas, em que a sílaba tônica é a penúltima. Pode ter acento ou não, tá? 3. Em que ano a energia renovável produzida na Escócia correspondia a 24% da energia utilizada pelos escoceses? Então, como foi dito ali no texto, foi no ano de 2010, um ano depois da aprovação da Lei Mudanças Climáticas. Exercício 4. Retire do texto 3 palavras oxítonas e 3 palavras paroxítonas. Organize-as no quadro a seguir. Vocês vão voltar no texto e retirar 3 palavras oxítonas, que a sílaba tônica é a última, e 3 palavras paroxítonas, em que a sílaba tônica é a penúltima. Pode ter acento ou não, tá? 5. As palavras listadas a seguir foram retiradas do texto Escócia bate recorde com geração de energia eólica. Assinale a palavra que é paroxítona. Lembrando, paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Vocês vão analisar todas que tem aí. Se precisar, chama a palavrinha, tá? Aquela que for mais compridinha é que é a sílaba tônica, ou então onde for a sílaba que tem acentuação, tá? 6. Ligue as nacionalidades aos países de origem. Então, nós vamos ligar. Irlandesa é a nacionalidade da pessoa que nasce na Irlanda. Lituana é a nacionalidade de uma pessoa que nasce na Lituânia. Italiana é a nacionalidade de uma pessoa que nasce na Itália. E polonesa, que nasce na Polônia. 7. Todas estas palavras relacionam-se de algum modo, do ponto de vista geográfico, cultural, linguístico ou turístico, com o país Escócia mencionado no texto que você leu.
Escócia bate recorde em geração de energia eólica. Classifique-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, usando o quadro disponível para isso. Então, nós temos as palavras Edimburgo, arquipélagos, gaita, inglês, castelos, unicórnio. Todas elas estão relacionadas com o país, Escócia. Então, Edimburgo, que palavra ela é? Que classificação ela é? Edimburgo. A sílaba tônica é a penúltima, então ela vai ser paroxítona. Arquipélagos. Ali nós não precisamos nem chamar a palavra, ela já tem a acentuação no pé. E é a antepenúltima sílaba, então ela vai ser proparoxítona. Agora a palavra gaita. Gaita. A sílaba tônica é o gai, então ela vai ser, é a penúltima, ela vai ser paroxítona. Em inglês, tem acento circunflexo na última sílaba. Se tem acento, é ali que é a sílaba tônica, então ela vai ser oxítona. Castelos, não tem o acento, mas até pronuncio mais forte o E. Castelos. Então, a sílaba tônica é a penúltima, que vai ser também paroxítona. Unicórnio. Unicórnio divide a sílaba em u, ni, cor, nio. Nio fica junto, tá? Que às vezes dá alguma... a gente confunde um pouquinho se separa ou não ali. Não separamos. E ali tem um acento. Então, a sílaba tônica é o cor, que é a penúltima sílaba tônica. Então, ela vai ser paroxítona. Exercício 9 da página 217. Cada um destes dois substantivos retirados do texto, Escócia bate recorde com geração de energia eólica, tem um adjetivo correspondente, que é uma palavra proparoxítona. Tente descobrir os respectivos adjetivos e escreva-os a seguir. A palavra eletricidade, ela é um substantivo, tá? Lembrando que substantivos são aquelas palavras que eu pego, vejo, sinto, ok? Tem o substantivo simples, comum, composto, próprio, etc. E adjetivos são aquelas palavras que dão características a algo, alguém, alguma coisa. Então, da palavra eletricidade, qual seria uma palavra que vem dela, que é um adjetivo e é proparoxítona? Elétrico, certo? Eletricidade é substantivo, elétrico é um adjetivo. Eu tenho um aparelho elétrico. Elétrico está dando uma qualidade ao aparelho, é um adjetivo. E é proparoxítona e tem acento, como todas as proparoxítonas têm acento, tá? Energia. Qual seria o adjetivo para energia? Eu tenho a energia, tá? Se eu falar assim, aquela bebida é um fulano porque tem bastante energia. Ela é um energético. Então, ali, energia é o substantivo, energético é o adjetivo e é proparoxítona. Da página 218, vocês terão que assinalar as imagens que retratam objetos nomeados por palavras proparoxítonas. Então, eu tenho lâmpada, tomada, sofá e ônibus. Vocês falem as palavras e aí vocês vão assinalar aquelas que forem proparoxítonas, onde a antepenúltima sílaba é tônica. Exercício 11, página 219. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são palavras, tá? Que são acentuados por serem oxítonos. Palavra oxítona é aquela palavra em que a sílaba tônica é a última, tá? Então, observando todas as palavras ali, quais são oxítonas? É onde todas são oxítonas. Olha lá, qual é? Que tem a sílaba tônica, a última sílaba? A letra A. Jacarés, heróis, pajé, café, maracujá. Todas essas daí são oxítonas. Exercício 12. A regra que orienta a acentuação das proparoxítonas é a de que a acentuação das proparoxítonas, todas elas são acentuadas, é uma regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E qual é essa regra referente à classificação dessa palavra?
Olha lá as alternativas. A letra C. Todas as palavras cuja tônica recai na antepenúltima sílaba são acentuadas. Por quê? Proparoxítona é a sílaba tônica, é a antepenúltima. E aí, então, todas elas serão acentuadas. Exercício 13. Abra sua mochila e observe todos os objetos que estejam dentro dela. Bom, como provavelmente nós não estamos com nossa mochila, olhem ao redor na hora que vocês estiverem fazendo essa tarefa, esse exercício. No quarto, na cozinha, na sala, no escritório, onde vocês estiverem. E aí vocês vão observar as palavras, tá? Os nomes do que vocês observarem ao redor e vão organizar esses nomes conforme eles forem palavras oxítonas, paroxítonas e ou proparoxítonas. Pode ser 5, tá? De cada. Então, vamos lá, vocês observaram, ó, computador. Vai, eu tô fazendo a aula no computador. O computador é uma palavra o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vamos chamar ele, se tiver com dúvida, computador. A sílaba tônica foi a última, o dor. Então, ela é uma palavra oxítona, tá? Então, vocês façam isso e coloquem aí de 3 a 5 palavrinhas em cada. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Exercício 14, página 220. Na prática, qual seria a consequência se os acentos dessas palavras fossem retirados? As palavras são médico, sábia, fábrica. Todo mundo sabe o que significa. Médico, né, é um substantivo. Sábia, ele também é um substantivo. A pessoa é sábia, né, muito inteligente. Fábrica é onde faz objetos, entre aspas, entre outros. Se eu retirar o acento dessas 3 palavrinhas, ela vai deixar de ter a sílaba tônica na antepenúltima, concordam? E na penúltima, como sábia. O que vai ficar? Médico vai ficar como? Medico. Sábia, sabia. Fábrica, fabrica. Então, vai mudar alguma coisa nessas palavras ou elas vão manter o sentido dela? Vai mudar e muito, tá? Olha o que eu coloquei ali para vocês. Na prática, se os acentos fossem retirados, as palavras acima teriam seu sentido alterado. Eles mudariam de sentido, tá? O médico deixaria de ser médico e passaria a ser medico. Quer dizer, eu medico a Rafa todas as manhãs com o remédio que ela precisa, tá? Então, mudaria? Sim. Todas elas se transformariam em verbo, deixando de ser substantivos. O médico virou medico, do verbo medicar. Sábia virou sabia, do verbo saber. Eu sabia disso. Fábrica virou fabrica, do verbo fabricar. Ela fabrica 20 calças jeans por dia, certo? Então, mudaria o sentido e muito. Nós precisamos ficar atentos. Se nós não colocarmos acento nas palavras que forem necessárias, elas vão ter o seu sentido alterado. Caso tenhamos dúvidas, nós devemos consultar o quê? O dicionário, ok? Exercício 15. Além da energia eólica, que é a energia através do vento, né? Existem outros tipos de energia, até mais usados do que aquele que necessita da força dos ventos. Procure por outras fontes de energia e, com base nessa pesquisa, nomeie cada imagem de acordo com o que é retratado. Nós já estudamos isso, né? As fontes de energia. Nós temos, então, aqui na primeira, ela é energia que vem da água, né? Ali é uma usina hidrelétrica. Então, aqui é uma energia hidrelétrica. A letra B é a energia que vem do Sol, são placas solares, então é energia solar. Na letra C é a energia através do calor, olha lá, queima de combustíveis, né? Queima do carvão, então é energia térmica. Nós já vimos um pouquinho sobre notícia e nós iremos ver novamente agora. Então, olha só, produção de notícia com base em exemplos. Neste capítulo, lemos alguns textos a respeito da produção de energia no Brasil e no mundo. Ficamos sabendo das inovações tecnológicas e dos benefícios e malefícios que o desenvolvimento pode causar por meio da leitura das notícias.
As notícias são textos que têm como objetivo a informação, isto é, são textos feitos para informar o leitor. Por essa razão, eles seguem alguns princípios básicos, alguns deles foram listados a seguir. Deve ser impessoal, ou seja, o foco é contar uma informação sem necessariamente colocar seu ponto de vista. Então, quem vai fazer? Vai passar alguma notícia. Essas notícias que eu estou falando no caso dessas notícias que vão para o jornal impresso ou rádio, televisão, internet. Tem que ser impessoal. A pessoa não pode colocar o seu ponto de vista, as suas impressões, tá? Olha a estrutura que nós já vimos, mas olha a estrutura de uma notícia. Então, ela apresenta um título principal, também conhecido como manchete, para despertar a atenção do leitor. Olha onde ficaria cada partezinha que nós vamos ler agora, tá? Tem as flechinhas indicando. Tem um subtítulo em que a manchete é explorada em 2 ou 3 linhas complementares. Costuma trazer no primeiro parágrafo informações que resumem os acontecimentos, como aquelas letras que nós vimos já nos capítulos anteriores, né? Quem, quando, o que, como, onde e por quê. E depois expõe-se o que chamamos do corpo da notícia. No corpo, os fatos são narrados ao leitor. Busca-se, nesse ponto, um alto grau de precisão e tenta-se contar os acontecimentos tal qual dizem os fatos, de acordo com o que aconteceu. Então, tá aí a estrutura de uma notícia. O título, a lead, o primeiro parágrafo com todas as informações e depois o corpo da notícia, tá? Nós vamos passar para o exercício 2, lá da página 223. No 2, complete as lacunas do texto. Uma notícia é um texto que tem como principal objetivo o quê? A notícia traz o que para nós? Informações, não é? Sobre algo que ocorreu. Então, o principal objetivo de uma notícia é informar. Para tanto, faz uso de uma linguagem bastante objetiva, quer dizer que tem que ser clara para passar o recado, né, do que quer que seja noticiado, e nós não devemos passar nossas impressões, né? O repórter, o jornalista não deve passar as suas impressões, por isso, então, ela deve ser o quê? Impessoal, tá? 3. Justifique a escolha de palavras feita por você no exercício anterior. Nós escolhemos informar e impessoal. Não foi que nós colocamos ali? Então, vamos justificar. A notícia é um gênero que pretende informar e ser impessoal. Não passa as emoções, sentimentos do jornalista ou do repórter, ok? 4. Perguntas como quem, quando e onde costumam ter as suas respostas em que lugar da estrutura de uma notícia? Olhem as alternativas aí. Quem falou que é a alternativa D, acertou. Então, essas informações, quem, quando, onde, porquê, né, em que lugar, tem que estar no primeiro parágrafo da notícia. Exercício 5. A notícia é um texto que apresenta manchete. É comum que uma manchete, para atrair leitores, seja bastante. A manchete é o título, tá? Tem esse nome também. E para atrair bastante pessoas para que leiam aquela notícia, ela tem que ser o quê? Quem falou a alternativa B acertou. Ela deve ser chamativa, tem que chamar a atenção das pessoas para que elas leiam a notícia. Terminamos. Façam com bastante atenção, viu, quinto ano? Beijinhos, fiquem com Deus, até a próxima.